Estamos aqui para a nossa segunda atividade diagnóstica sobre números inteiros, ainda de matemática 1. A matemática 1, gente, é a matemática dos números e operações, tá bom? É onde vamos fazer cálculos numéricos, cálculos algébricos com letras, tá bom? Cálculo com fração, demais tipo de cálculo numérico, tá bom? Já na matemática 2, já é a parte de geometria, certo? Então, a primeira questão diz o seguinte: veja na tabela seguinte o desempenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, no Brasileirão 2018. Aí tem aí o primeiro colocado naquela época, na 24ª rodada, era o Internacional, com 49 pontos, 31 gols marcados, 13 gols sofridos e o saldo de gols de mais 18. Como eu expliquei no vídeo anterior, mais 18 significa que ele fez mais gols do que ele levou, então é um saldo positivo. E aí nós temos o Fluminense, o Corinthians, América, Mineiro, Bahia e Ceará. E vem a letra A. Quais clubes apresentam um saldo de gols positivos? Bom, olhando nesta tabela, nós temos o Internacional, além do Internacional, nós temos o Corinthians, e só, né? Nessa tabela, só temos o Internacional e o Corinthians, né? Que estão aqui com saldos de gols positivos. Os demais estão todos negativos. Letra B. E quais apresentam saldo de gols negativos? Ah, tem muito aí. Tem o Fluminense. Depois do Fluminense, né? Depois do Fluminense, nós temos também com menos 4 o América. O América de Minas Gerais, né, gente? Porque tem outros Américas aí. Com menos 5, nós temos o Bahia. E com menos 10, nós temos o Ceará. Bom, vamos à letra C, ok? Na letra C, pergunta-se o seguinte: como foram representados os saldos de gols positivos e os saldos de gols negativos? Os positivos com o sinal de mais e os negativos com o sinal de menos. A resposta da letra C é essa. Bom, continuando, como foi representado o saldo de gols do Ceará? O saldo de gols do Ceará está aqui. Foi representado com menos 10. Significa dizer que ele levou mais gols do que ele fez. Ok? Bom, e assim nós vamos à segunda questão, que diz: em cada caso, represente o número inteiro, positivo ou negativo, correspondente, de acordo com a situação. A temperatura de 25 graus Celsius acima de zero, então a temperatura bem quente. Temperatura quente mais 25. Quer dizer, ele quer que a gente represente somente o número inteiro, não é para botar graus Celsius, não, só mais 25, só o número. Um saldo de gol negativos de 15 gols, então menos 15. A profundidade de 2.500, profundidade é lá embaixo, altitude é lá em cima, então como é lá embaixo, 1.000 é menos 2.500 metros. 10 pontos perdidos por uma equipe em um torneio. Se vai perder, vai diminuir, menos 10. Um crédito, ou seja, um crédito é uma coisa boa, está acreditado, está depositado, está aumentando a sua conta de R$ 1.600. Então, o crédito é uma coisa positiva. 1.600. Eu tenho um crédito. Eu tenho um débito. O débito já é uma coisa negativa. 4 andares acima do térreo. Então, se é acima, é que nem temperatura.
positivo. Uma temperatura de 5 graus Celsius abaixo de zero, se é abaixo, é negativo, né? E um débito, o débito, gente, é o contrário do crédito. Quando você tem crédito, você tem dinheiro. Quando você tem débito, você tem dívida, né? Um débito de R$ 600. Bom, essa foi bem mais rápido. Vamos à próxima, a Heródoto, historiador grego, considerado o pai da história. Nasceu no ano de 484 antes de Cristo. Imagina que Cristo nasceu no ano zero, certo? À direita são os números positivos, à esquerda são números negativos. À esquerda são antes, à direita depois. Então, se Heródoto nasceu antes, esse ano aqui vai ser um ano negativo. Usando o número inteiro, positivo ou negativo, indica o ano em que ele nasceu. Ele nasceu em menos 484. Beleza? Por quê? Porque é antes de Cristo. Antes são números negativos, depois são números positivos. É só lembrar da reta numérica. Na reta numérica, no meio fica o elemento neutro, o número neutro, que é o zero. À direita fica os números positivos, né? E à esquerda fica os números negativos, certo? Fica os números negativos. E você coloca uma setinha para dizer que eles continuam infinitamente para a direita e para a esquerda. Então, a pessoa que nasceu no ano 3 antes de Cristo, ele nasceu em menos 3. E a pessoa que nasceu no ano 2 depois de Cristo, ele nasceu no ano 2. Ok? Bom, vamos lá. Cláudio é dentista e seu consultório fica em um prédio com 10 andares. Está aqui a foto do botãozinho do elevador. Né? 10 andares de salas comerciais e 4 andares de garagem no subsolo. Quer dizer, são 10 andares de salas comerciais e 4 andares abaixo no subsolo. Quer dizer, o térreo, que é como se fosse o zero do termômetro. Aí começa primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 10º andar. E começa primeiro, segundo, terceiro, até o quarto subsolo. Certo? Observe aí o painel do elevador. Que número indica o andar térreo? Tá? Se você olhar aqui, gente, também aqui o térreo, é como se ele indicasse um número neutro, porque você não aperta nem para cima nem para baixo, então indica zero. Acima estão os números positivos e abaixo estão os números negativos, inclusive o desenho traz negativo, porque ele indica abaixo de zero, tá? Então, o térreo é representado pelo número neutro, o zero. Quais botões do painel indicam números de andares acima do térreo? Então, temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º andares, que você vai subir, então é positivo. E quais indicam os andares abaixo do térreo, subsolo? Está lá, -1, o -2, o -3 e o -4. Foi por isso que inventaram, gente, os números negativos. Uma das situações é colocar na plaquinha do elevador um botão que leve para baixo do térreo. Então tinha que ser uns números negativos. Procure lembrar-se de outras situações em que você pode identificar o uso de números com sinais de mais e menos. Tem vários, né? Tem a temperatura, tem saldo bancário, saldo bancário, tem aquilo que nós fizemos lá com a questão anterior, a linha do tempo, linha do tempo, né? Tem vários outros aí, tem altitude e profundidade, altitude e profundidade, etc, etc. Tem vários outros, ok? Bom, questão 4. O Mar Morto, localizado em um vale cercado pela Cisjordânia, na Jordânia,
e por Israel está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Outra situação, é como se o nível do mar estivesse aqui, e lá na Jordânia, no Vale da Cisjordânia, tem um Mar Morto mais ou menos aqui, onde a diferença daqui para cá são de 400 metros, certo? O nome Mar Morto é por causa da alga concentrada, da alta concentração de sal em suas águas. Quer dizer, o mar já é salgado, o Mar Morto é muito mais salgado. Cerca de 10 vezes maior que em outros mares, impossibilitando qualquer vida animal ou vegetal. Ou seja, se aquele mar não tem um peixe e nem uma alga, uma coisa assim, um vegetal, então é um mar morto, um mar sem vida, tá certo? Bom, como você indicaria essa depressão? Usando um número inteiro, positivo ou negativo. A depressão, o que é depressão? Depressão é descer. Tá falando depressão, depressa, pressão para baixo, certo? Eu representaria como menos 400 metros. É a resposta da quarta questão. E vamos à quinta questão. Registre com números inteiros positivos ou negativos para indicar os valores expressos nas informações. Ana verificou seu extrato bancário. Ai, minha conta está negativa em R$ 50, ou seja, menos 50. Bom, uma empresa que explora o fundo do mar lança uma base guia de 1.700 metros de profundidade, no formato de um funil, por onde as sondas e as brocas passam e perfuram o solo. Tá, como eu represento esse número a 1.700 metros de profundidade, né? Menos 1.700, porque é lá abaixo, o fundo, ok? Bom, gente, sendo assim, nós estamos aqui encerrando a correção da segunda atividade, tá? E já a gente faz a correção da próxima atividade. Valeu, um abraço e até a próxima.